Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coiote no ar. E olha, eu detesto essa expressão, a montanha pariu um rato, passei a detestar ela com o tempo, porque toda vez que acontece alguma coisa muito pesada contra o Jair Bolsonaro, a militância bolsonarista vem aqui com essa frase, né? Vem dizer, no final não é nada, olha só, e é bastante coisa. Virou meio que uma frase bastante utilizada por essa turma. De qualquer forma, se todo mundo pode usar, eu também posso. E a reportagem da Folha, ela pode ser bem explicada por essa expressão, né? Uma quebra de expectativa, no sentido de que, da forma como tudo foi noticiado às 5 horas da tarde dessa terça-feira pela Folha, parecia que ali ia surgir algo bastante grandioso. Mas o tempo passou, se passaram já 48 horas no momento que eu publico esse vídeo, um pouco mais, um pouco menos na realidade, e não saiu nada demais. Até agora, nada de muito importante. Eu tô gravando vários vídeos a respeito dessa temática. Ontem eu publiquei um a respeito da intenção da oposição de levar um impeachment do Moraes pra frente, e eu prospectei ali, né, qual que seria a chance disso dar certo. Um outro falando, né, sobre a matéria mesmo, né, no próprio dia em que saiu, comentando em detalhes ali o que eu entendia a respeito daqueles vazamentos, com uma análise feita em pouquíssimas horas. E um terceiro, publicado hoje mais cedo, falando sobre a eventual origem desse vazamento, né, analisando ali por que caminho essa mensagem poderia ter chegado na Folha de São Paulo. Mas aqui, gente, o que eu quero fazer é, passados essas 48 horas, quase que até uma meia-culpa em algum grau, tá? Porque assim, saiu às 5 da tarde, eu fiz uma live às 5h30, logo depois que saiu, e pouco depois eu publiquei o vídeo analisando e falando, gente, há coisa errada, existe coisa errada aqui, esse procedimento seguido ele não está correto, mas não é nada grave em comparação, por exemplo, com uma vaza-jato, com as mensagens mostrando coisas impressionantes da relação de Moro, Dallagnol e todos ali da Força-Tarefa da Lava Jato, tá? Mas era um procedimento que não estava sendo seguido da forma que deveria ser. Eu continuo com essa posição, mas agora eu acredito que deveria ter, não deu tempo, né? Mas eu deveria ter sido até mais incisivo em dizer o quão leve foi o que foi revelado, tá? Eu olhei, li várias colunas, vi o que muita gente está falando, né, em especial da área do direito. Saíram novas reportagens, né, porque naquele momento saiu só uma, você fala, pode ser que amanhã na impressa venha algo. É só uma repetição do que já tinha saído. Gente, é uma marolinha, tá? É uma marolinha o que a Folha descobriu. É quase insignificante. Continuo com a posição de que sim, é interesse público, sim, isso justifica uma publicação. E expliquei em outros vídeos por quê. Alguém ia publicar de qualquer jeito. Mas a forma como as matérias foram montadas, se criou ali uma expectativa, e a Folha mantém em editorial colocando a coisa como se fosse maior. Mas com o tempo foi soando até patético, né? Moraes quebrou o rito, porque não pode dizer que ali há alguma ilegalidade. Tá? No começo eu ainda tinha dúvidas. Pô, se é ilegal, é uma ilegalidade pequena. Mas agora já ficou muito claro que nem ilegal foi. Certo? Se fosse legal, uma ilegalidade pequena. Era o que eu pensava. Agora não. Ficou evidente que nem ilegal foi. O Rafael Maffei fez uma reportagem na revista Piauí a respeito disso. Muito interessante. Que se chama O Problema Não É Bem Moraes. Eu até separei um trecho aqui para vocês em que ele basicamente simula como seria se os trâmites tivessem sido feitos, como disse a Folha, seguindo o ritual. Vamos lá. Ocorre que o ministro do Supremo e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, na ocasião, eram a mesma pessoa, Alexandre de Moraes. Qual seria, portanto, o jeito correto de lidar com a situação? Mais ou menos assim. Moraes, vestindo o chapéu de ministro do Supremo, deveria enviar um ofício ao excelentíssimo presidente do TSE, ele próprio, informando-o sobre tais e quais postagens feitas por bolsonaristas.
Em seguida, vestindo agora o chapéu do TSE, Moraes deveria ler o ofício e pedir à assessoria do tribunal que avaliasse o material recebido pelo excelentíssimo ministro do Supremo. A assessoria do TSE produziria, então, um relatório analisando como aquelas postagens se situam num ecossistema de fake news que ameaça a democracia brasileira. Depois de trocar mais alguns ofícios com pronomes de tratamento pomposos, esses assessores deveriam enviar o material ao STF, tendo como destinatário o ministro relator do inquérito das fake news, o mesmo Moraes. Essa gincana causaria estranhamento até no mais empolgado dos burocratas brasilienses. Usar a estrutura do TSE para dar um falso lustro de provocação externa na investigação que tramita ao Supremo pode ser uma manobra questionável eticamente, mas não há indícios de que Moraes tenha cometido alguma irregularidade. Bem ou mal, ele agiu dentro do que o desenho institucional das altas cortes permitem. Além de o STF já ter requisitado, na época, o compartilhamento de informações com o TSE, o poder de decisão em ambos os tribunais estavam nas mãos do ministro. As críticas feitas desde a publicação da reportagem da Folha miram quase todas o alvo errado. O problema está menos em Moraes e seus auxiliares e mais na forma como algumas atribuições penais do Supremo se organizam. E aí a reportagem também se aprofunda bastante em algo que eu cheguei a comentar na minha primeira análise, de que você tem uma situação em que está previsto na nossa Constituição que a composição do Tribunal Superior Eleitoral envolve você ter lá ministros do STF, que também, pela rotatividade, se tornam presidentes do tribunal. Ao mesmo tempo em que também está previsto que um ministro do Supremo Tribunal Federal, quando você tem ataques realizados à corte, você tem ali o procedimento, né, dele virar a pessoa, né, do próprio Supremo, ficar ali com várias das funções no inquérito, como é o caso do inquérito das fake news. E isso muito se dá, gente, talvez por não ter se previsto o quanto essa situação pode se tornar conflituosa, mas também porque você teve algumas mudanças que tornaram ela mais conflituosa. Você não tinha antes essa figura do foro especial, você não tinha antes a figura do Supremo Tribunal Federal com uma responsabilidade tão grande de julgar pessoas da política e tudo isso, né? Isso foi mudando com o passar do tempo. Muita coisa no regimento, inclusive do Supremo, foi mudando do final do final dos anos 80 até o meados de 2005, até 2010. Ok? Então você acaba gerando uma situação como essa. O correto, o rito, e sim o rito deveria ser seguido, é esse descrito aqui pelo Rafael Maffei. Ele é patético, mas ele devia ser seguido. Mas o fato dele não ter sido seguido não é só uma ilegalidade pequena, como eu pensava que era, como nem sequer é uma ilegalidade. É algo não adequado. É algo que não deve ser feito. Agora vamos perceber que na reportagem da Folha de São Paulo tá muito claro ali, muito claro que o Moraes em determinado momento ordenou para seus assessores que a coisa parasse de ser feita desse jeito. Justamente porque poderia dar problema, porque não era a forma mais adequada. Ele próprio determinou uma correção de rota naquela ocasião. É isso que as mensagens mostram. Tem muita gente, evidentemente, pegando as mensagens distorcidas. Criaram um e-mail. Então, o que tinha de errado? O certo era aquilo mesmo, criar um e-mail. Crie-se um e-mail para que você faça toda essa... para que você leve adiante todos esses trâmites que, por mais que burocráticos, na configuração atual, são necessários. São necessários, ok? Então aqui, basicamente fazendo essa releitura do caso, com agora na bagagem um monte de leitura a respeito do tema, e também, claro, quando começa a se evidenciar cada vez mais a forma sensacionalista com que a coisa foi publicada, não só na manchete da Folha, em manchetes do UOL, a forma como isso foi tratado também por boa parte do colunismo da imprensa brasileira, ok? É isso, pessoal. Se for pra meter o pau, não vai com clichê, gente. Não vem falar passando pano. Usa uma expressão mais criativa. Vamos, por favor. Tá? Grande abraço a todos. E a qualquer momento estou de volta.